Penso que un sueño parecido no volverá más. Acho que um sonho como este não ocorrerá novamente. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Onde pintava minhas mãos e meu rosto azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. E de repente o vento rapidamente me carregou. Y me hizo volar en el cielo infinito. E me fez voar no céu infinito. Volaré. Gravando. Cara, nasceu, criança. Puta merda. Boa. Vamos ver se desse a gente não faz nenhuma merda no microfone, né? Não, hoje vai dar tudo certo. Então, essa gravação vai servir pra ver se o meu computador ele morre ou não. Todo dia tem uma merda. Não, é porque eu tava gravando na sexta-feira. Eu tava ouvindo o pessoal falar, mas assim, sabe quando você tá ouvindo e a pessoa fala... Caralho. Não, sei não, Mog, sei isso não. A pessoa tava fazendo um gargarejo, gravando. Temos mais uma vinheta pronta pro galera do Raul. Não, sabe quando que a pessoa tá falando e o computador trava e fica repetindo um pequeno trecho? Eu tava ouvindo a pessoa falar desse jeito. Nossa, que beleza, hein? Ou seja, seu PC tá uma maravilha. Não, é engraçado que o Mogli é o mais metido a TI daqui e é o cara que o PC formata sozinho. Desliga sozinho. Mas sabe o que é isso, cara? Esses computadores em russo, vem com manual em russo, ele não lê, não fala russo porra nenhuma, aí não sabe configurar a parada direito. Não é nada, isso aí é pornografia, essa merda. Pode ser o melhor computador do mundo, com o Mogli sempre vai travar. Percebi que minha filha se masturba e não sei como lidar. O fato é que o Mogli já apagou e que são 11h40 da manhã, a gente não começou a gravar essa porra ainda, né? Então eu acho que é suficiente. Beleza. Então vamos? Vamos gravar. Vamos lá, hein? Pronto, começou! Todo mundo falou que eu não ia fazer, eu tô orgulhoso de mim. Alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu ganhei o prêmio Américo Piquet. Que diabo é isso? Que ninguém sabe o que é essa merda. Eu tô na dúvida, mas eu vou te dar os parabéns mesmo assim. Mas eu acho que eu sei o que é. Ah, eu sei que prêmio é esse. É do bem colocado no vestibular, não é isso? Essa é a resposta? Nossa, o meu vai ser o antagônico do Diogo, completamente o contrário. Vai lá, solta o som aí, vai lá. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e nada melhor do que tirar uma soneca durante a prova do vestibular. Sensacional, hein? Esse episódio promete. Bêbado. Eu sou Thiago Rissuti e eu já passei no vestibular e não fiquei sabendo. Que burro. Meu nome é Wesley Storm e com 16 anos eu não escolhia nem meu almoço, tive que escolher minha profissão. É que isso aí. Ficou uma semana ensaiando essa frase. Pode ter certeza. E talvez seja a que faz mais sentido, né? Todo mundo já passou por isso. É isso aí, meu pessoal. Ó, atendendo a pedidos de ouvintes, pedidos de alunos, pedidos do mundo inteiro e da podosfera mundial. Nossa. É mentira! Nós estamos aqui, os professores da galera do Hall. A gente vai, depois de uns casts bacanas aí sobre ensino, a gente tá aqui pra falar sobre vestibular, sobre passar para a universidade. Estamos chegando aí, né? Estamos nas proximidades do Enem. Então custa um pouco aqui falar das nossas experiências, como é que foi entrar na universidade, como é que a gente pensava, o que a gente imaginava da prova do vestibular e o que a gente faz e deixa de fazer, ou o que a gente não faz e não deixa de fazer, que era o que você deveria seguir, na verdade. Vamos falar o que fizemos e aí você faça totalmente o contrário que você vai ser um cara bem sucedido na vida. Com certeza. Ah, você tá dizendo que nós somos fracassados
fracassados, Rissuti? Cara, pra gente tá fazendo podcast, bem sucedido a gente não era. Agora você resolveu ofender a podosfera inteira, né? Todo mundo, né? Um tapa na cara de toda a podosfera mundial. Tá malíssimo. Depois do Rissuti Resmunga, a gente tá assim, polêmico. Treta, estou sentindo uma treta. Estamos mamilosos. Como é que é? Chama logo o Raulzito que vai dar merda isso aqui, Então cara. vamos lá, que o Raulzito é o único cara que passaria com 10 em todos os vestibulares do planeta por causa da sua grande capacidade de armazenamento de informação. Vamos lá, Raulzito, chama o Raul de mensagem, meu garoto. Alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 21 minutos, 20 segundos. Andem logo. Keep it coming on, keep it coming on. Olá, meninos e meninas. Eu sou Wesley Storm e estamos aqui em mais um round de mensagens. Não é isso, Thiago Rissuti? Tô aqui também, galera. Tá aí em corpo presente, o espírito tá voando, não é isso, garoto? É isso aí. Tá vendo? Agora fomos eleitos como a dupla do round de mensagem, né? Exatamente, em mais um round de Os mensagem. outros lá ficam com o papinho, não, eu tô editando, não sei o que, porra nenhuma. Pois é. Mas a gente vem aqui pro round de mensagem feliz, não é isso, Rissuti? Com certeza. Se eles não querem falar com os ouvintes, a gente faz questão. Olha aí. Não vamos mentir, cara. Aqui que a gente pode interagir com os ouvintes e dar o feedback nessas 2 semanas do lançamento do episódio do Galera do Hall. Exatamente. E aqui, pra começar, aquele bate-papo de sempre, né, Wesley? Então, quem quiser falar com a gente, acha a gente de que maneira? Então, é só você no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, buscar Galera do Hall, com R-A-U. O pessoal pode procurar. Caralho, tá foda. Pobre. Desconcentradaço. Tem também o e-mail. Que o pessoal pode mandar uma mensagem pra gente no contato@galeradohall.com.br. Ou então falar com a gente através do nosso site, que é o galeradohall.com.br. Tem também aquela outra opção, né? Que é o grupo de ouvintes do Telegram, o grupo de ouvintes do Hall. O link de acesso tá aí no post. Se você quiser bater aquele papo diretamente com a gente, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de ouvintes. Então, a gente tá sempre lá no grupo dos ouvintes, sempre conversando com a galera, sempre interagindo, tem vários bate-papos. Essa semana foi um show de barata, não foi isso, Rissuti? Exatamente. Foi barata pra tudo quanto é lado, repercutindo aí o animal de estimação do Wesley. E eu fiz aqui a questão de participar desse round de mensagem pra poder avisar aos ouvintes que eu matei a ditafinha da barata. Olha, deixa o Greenpeace saber disso, cara. Espero que não venha ninguém, tipo o Kill Bill, vingar a morte da barata. Mas aí, a falecida barata, né, que Deus a tenha, né, vai deixar saudades aí, tá eternizada no episódio passado do Galera do Hall. E além disso, de falar de barata, o que a gente tem que pedir pros nossos ouvintes? Pra poder classificar a gente lá no iTunes. Então você, ouvinte, que tem um iPhone ou que ouve pelo iTunes e ainda não foi lá estrelar o Galera do Hall, vai lá naquele esquema de sempre, né? Se você gostou, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário bonito. E se você não gostou? Tá, só 5 estrelinhas, não precisa deixar o comentário, beleza? Exatamente. Então a gente pede sempre também que o pessoal compartilhe nossas postagens, mande o link dos episódios pros amigos que você acha que vai gostar, os que acha que não vai gostar também, como diz o Mogli, manda pro seu pior inimigo e fala assim, escuta essa merda aqui. Isso é sem vergonhice. A gente agradece muito, ajuda demais na divulgação e a gente agradece aqui quem tem feito isso. Exatamente, e além de compartilhar nossas postagens, vale a pena vocês assinarem os nossos feeds no agregador de podcast que vocês têm no celular, né? A galera do iPhone já vem com o aplicativo de podcast instalado no iPhone, é só ir lá e assinar o Galera do Hall, ou se você usa a plataforma Android, vai na Play Store, procura um agregador, é só digitar podcast e lá você pode assinar os episódios da Galera do Hall para poder ter acesso mais fácil a todo o conteúdo que a gente produz aqui. É isso aí, além do feed da Galera do Hall, tem também os feeds individuais, porque agora cada participante aqui tem o seu programa individual, você pode assinar cada um deles exclusivamente também. E além disso, a gente tem que dar aquele resultado que a galera fica esperando tanto, né, que é o resultado da justiça do povo. Então, Rissuti, vou deixar pra você falar como é que foi a justiça do povo nesse último episódio. Eu tenho que falar sobre isso, cara. Eu tô contrariado. É, cara, você foi escalado pro round de mensagem, tem que falar sobre tudo. Pois é, então mais uma vez
foi cometida uma injustiça do povo votando no Mogli, dizendo que ele foi melhor na sala de justiça. Fazer o quê, né? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, tem que engolir. Mas o Mogli foi melhor do que quem? Que eu, né? Fazer o quê? Então, com 64% dos votos populares, o Mogli venceu a justiça do povo, deixando para a Rissuti apenas 36% dos votos. Esses fakes que o Mogli cria, eu vou te dizer um negócio, cara. Ele se dedica a isso. Né? Vamos pras mensagens, né? Vamos pra mensagem. O e-mail ou site? Vamos começar pelo nosso site, vamos? Tem a mensagem aqui da Vanessa Gombarovitz, olha, nome bonito, né? Que diz, olá, Raulzitos. Deve ser com a gente, né? Deve ser com a gente. Sobre mudanças. Tive um namorado que contou na minha frente 25 mudanças de casa durante a vida. Amigo, 25? Quantos anos esse cara tinha? Se tinha 25, é uma por ano. Good answer. Não, então esse cara ou ele é criminoso, né? Ou ele é um nômade mesmo, né? Esperamos que seja nômade. Ô, Vanessa, cuidado aí com quem você tá se relacionando, porque 25 mudanças ao longo da vida é uma coisa a se desconfiar. O cara tá devendo. O que mais que a gente teve, Wesley? Teve a mensagem do nosso amigo Garcia e ele falou assim, ó, olá, galerral. Não dá nada pra entender muito o que ele quis dizer, mas acho que ele tá falando com a gente. Eu acho que também e ele fala o seguinte, quando fiz minha última mudança, a parceira me apresentou Sortly. O aplicativo permite que você foto dos objetos. Caraca, galera, vamos lá, vamos prestar atenção na hora de escrever. O aplicativo permite que você foto dos objetos e agrupe esses objetos numa tag, cozinha, por exemplo. Essas tags podem ser impressas em etiquetas com QR Code. Você aplica essa etiqueta na caixa, guarda os objetos catalogados nessa caixa e pronto. Quando você precisa de algo, basta usar a busca no web para achar a caixa onde estão os objetos desejados. Mudar é bom, mudar é crescer. Ótimo episódio, abraços e sucesso. Então, Garcia, brincadeiras à parte, esse aplicativo parece ser interessante, né? Parece dar um trabalho do inferno, mas quem gosta, né? Quem já tá aí tranquilão, gosta de fazer a mudança com calma, pode usar que é uma beleza. Tá vendo? A tecnologia aí ajudando nas diversas tarefas. Tem também a mensagem aqui do meu xará, o Thiago Queiroz, que disse, cara, vou te falar, eu detesto dizer que o Diogo Bob tem razão, mas preciso ser justo. Mudar de casa é a pior parada do mundo. Todo mundo concorda com isso. Exatamente, é um trauma na vida das pessoas. Eu já perdi as contas, continua ele, de quantas vezes eu mudei de casa. E eu sempre pedia pra morrer durante o processo. Agora, calcule uma mudança com 2 filhos pequenos. Pois é, aconteceu no começo desse ano. E foi quando descobri que o inferno tem um porão. Caraca. Então, ó, Tiagão, estamos aí sim sensibilizado pela sua mudança, que parece que realmente foi muito ruim, né? Foi bem complicado, né? Deixar aqui também um beijo rápido pra Ana Elisa, tão rápido quanto o comentário dela que ela disse assim, first. Beleza, então acabou, vamos pra frente. Velho isso, é brincadeira velha, hein, Ana Elisa? Vamos pro site agora, Ed? Não, vamos pro e-mail, né? Porque o site a gente acabou de falar. Vamos pro e-mail. E vou começar aqui com o e-mail do nosso amigão, o Bruno Aldi, o Esteban lá do Los Chicos, e ele falou o seguinte, ó. Primeiramente, quero agradecer ao Rissuti por nos indicar no Anticast do Dia dos Podcasts. De nada. Eu quero fazer um adendo, porque me agradecer por ter indicado o Los Chicos lá no Conversa Nerd Geek, ele não agradeceu, né, esse filho da mãe. Olha a treta. Ô, Esteban, valeu aí, ó, amizade aí sempre, não é isso? E ele falou o seguinte, isso rendeu pra eles vários ouvintes. Além de petinho da vovó, virou agora petinho do Los Chicos, Rissuti. E aí, o que você acha disso? É, né? Ganhei mais uma categoria de petinho. É, exatamente, vai virar o petinho da galera do HAL, que é esse o título original. É só que faltava. E aí ele pediu desculpas pela Xabi na sala de justiça especial, falou que se não der uma coleira e um Rivotril, ela fica daquele jeito mesmo e é difícil controlar. Agora, falando sério sobre mudança, ele falou o seguinte, que foi um barato a saga da barata do Storm, olha aí, com mais um trocadilho do nosso amigo Esteban, e falou que você, Rissuti, já pode tirar o certificado de nutricionista de barata, que entende muito. Aí, tá vendo só? E quem disse que o Rissuti já não tem o certificado? Me sacanearam aí, ó, tava certo. Ele elege a mudança mais difícil de fazer como a mudança de barbeiro, e ele fez dar uma alfinetada também. Fala que se o Mogli é tão a favor de mudança, por que ele não escolheu mudar e começar a sala de justiça ao invés de deixar você começar, hein? E tá vendo só? Tá vendo? É um Zé Ruela. E pra terminar, ele fala que o fato que não muda é a galera do House sempre trazer um episódio excelente. Abraço então aí, Brunão. Muito obrigado, Bruno. Valeu mesmo. E o próximo e-mail, Rissuti, temos? Tivemos aqui também o e-mail do nosso amigo japonês, não é japonês, mas mora no Japão, Fábio Murakami, que diz: olá, senhores do HAL. O episódio 35 de mudança foi bem inusitado e humorado. E pensando nas minhas mudanças, a maior delas foi vir para o Japão. Porra, imagina, né? Uma mudança pro Japão não deve ser lá a coisa mais fácil do mundo. Apesar de chegar aqui e tudo já estava, entre aspas, pronto, porque minha família já estava aqui há tempos. Mas o choque cultural foi o que mais me incomodou e demorei para me adaptar. Até hoje, às vezes, não consigo entender alguns costumes e pensamentos. Mas como vocês abordaram, há mudanças que vêm para o bem. Por causa disso, conheci minha esposa e formei uma família até que grande. Esses dias ele botou lá no grupo de ouvintes, né? Botou uma foto
foto lá com os 4 garotões dele. Obrigado pelo podcast e espero escutá-los por um bom tempo. Abraços e sayonara. O Murakami deixou aqui em off pra gente um grande texto, feedbacks personalizados sobre os nossos individuais, sobre a nossa atuação na galera do HAL. A gente aqui não vai ler, mas a gente absorveu de todo o coração. Murakami, muito obrigado pelo tempo que você despendeu aí pra conseguir conversar e trazer esse feedback pra gente. A gente agradece de coração e vamos levar isso em prática. O que é elogio só vem pra engrandecer, a gente fica muito agradecido, então valeu mesmo. Um abração, você que já tá com a gente aí há muito tempo. Murakami aí, muito obrigado, porque foi uma mensagem realmente emocionante. Pode ter certeza que essa mensagem que você mandou tá guardada aqui, ó, no coração da gente, porque foi realmente algo tocante. Foi com certeza. E além da mensagem do Murakami, também teve a mensagem do Thiago Ramos Melo, e ele começa assim: salve povo do HAL, uma coisa na vida que tive muitas vezes que fazer foi o ato de mudar. Foram tantas mudanças na vida que fico pensando onde vou acabar com essa mania de troca-troca. E aí eu falo que esse negócio de mania de troca-troca, isso aí é outra história, né, não, Fábio? Onde é que ele vai terminar? Olha só. Não, mas aí é a sua mania, cada um, a gente tá aqui pra respeitar a mania de cada um, né? Você tem essa mania de troca-troca. Mas falando sério aqui, ele começa a dar o relato dele sobre as mudanças, sobre as adversidades que ele passou durante todas as mudanças que ele fez ao longo da vida. E termina agradecendo pelo episódio e fala o seguinte, que sabemos que mudar faz parte de nossas vidas e não temos que fugir disso. Um dia temos que fazer ou ficaremos na mesmice sem saber lidar com os resultados. Pede desculpa pelo texto grande, mas eu dei uma resumidinha aqui, Thiago, precisa pedir desculpa não, mas se você quiser mandar o texto no nível Twitter pra gente, eu agradeço. Troféu babaca pra você. Vamos seguir aqui com o e-mail da Malu, também nosso ouvinte aqui já há muito tempo com a gente. Ela fez um texto enorme aqui e deu um esporro na gente, Wesley. No round de mensagem passado a gente esqueceu de falar do feedback dela. Olha que sacanagem. Então ela coloca aqui: adorou a abertura, o medo do Wesley com a barata, eu como especialista em barata também. Isso tudo gerou várias risadas dela no trabalho. O Wesley fazendo a abertura à la Mogli, e ela deixa a pergunta: será que ele tá querendo novas fãs? Vai que dá certo. O lance de fazer essas frases meio enigmáticas do Mogli é pra isso, né? Pra conseguir novas fãs. Falou que você tava mais animado no round de mensagem. Foi só uma fase. Agora eu tô animadão. Agora pode me chamar de senhor animadão. Isso é uma bichona! E disse também: mas estou triste porque ninguém comentou meu feedback. Olha aí. Então, ela falou: poxa, tô uma fã triste só porque escrevi pouquinho, assim vou parar de comentar. Então ela escreveu pouquinho, agora ela mandou um e-mail enorme aqui e a gente tá comentando. Agora não esqueça mais, cara. Ela disse que esse episódio lembrou o De Repente 30, porque fala de mudanças na vida. Ela diz aqui: posso dizer que hoje sou uma pessoa que adora mudanças. Por muito tempo organizava a vida milimetricamente para que as coisas acontecessem, e se alguma coisa saísse fora da linha, ela se decepcionava. Então resolveu levar a vida de uma maneira mais branda para evitar as decepções e vai levando a vida à la Zeca Pagodinho. Mudanças são sempre bem-vindas e acho que, tirando as mudanças físicas, seja de roupa, casa, emprego, todas as outras são intangíveis. Ela diz aí, ó, que gostou da definição do Diogo. Que merda, hein? Falou aqui que o Rissuti provando que é resmungão desde cedo, mas eu sou isso, Malu. Eu tenho que reclamar. E disse que com a crise do jeito que tá hoje, perder o emprego não dá pra comemorar não, porque é treta. A única coisa boa é só se você sair pro um emprego melhor. Com certeza, concordamos com isso. Mudanças de relacionamento, ela diz que são dolorosas, mas são tranquilas. Fica sempre uma lição pra que não se repitam os erros. Ela deixa aqui #fica a dica e aguarda o nosso episódio de desilusões amorosas. Olha aí, já tem uma galera pedindo já, né? Ela botou aqui: já sei que vai ser um sucesso. Ou não. Pode deixar as pessoas deprimidas. Em relação ao tema da sala de justiça, é claro que mudanças geram estresse e incerteza, mas a vida é movida por escolhas, mudanças e adaptações. E ela bota aqui: e Mogli, não posso concordar com você. As empresas, quando estão em crise, não é por uma questão de não ter se antecipado a mudanças e planejamento. Existem mais fatores intrínsecos a essa questão. E ela bota aqui entre parênteses: administradora na área. É a chamada carteirada. Então o Mogli fica quietinho porque ela sabe o que ela tá falando. Toma um soquinho na cara, Mogli, de leve. Né? Toma. Disse aqui: adoro Wesley Bial, e o choro do Rissuti continua. Olha que sacanagem, me trollando aqui. Mas tu é um chorão mesmo, Rissuti, é inevitável. Mas ela botou aqui: concordo com vocês, tirando a rateada do Mogli e a parte das empresas, o Mogli foi um pouco melhor que o Rissuti. Voto dado na sala de justiça. Pronto, ficou grande o e-mail. Será que assim eu vou ser citado no round de mensagens? Com certeza, e nada mais. E
além das nossas mensagens selecionadas, Thiago Rissuti, vale a pena a gente mandar aquele salve pra quem? Pra galera do Instagram, pra galera do Facebook e pra galera do Twitter. É muita gente que compartilha, que troca ideia, que retuita, que curte. Então a gente deixa aqui um beijo grande pra todo mundo. Valeu mesmo, isso ajuda muito na divulgação do podcast. Valeu, galera. E lá do grupo de ouvintes do Telegram veio o cara que acertou a dica. Foi o nosso amigo Daniel Azevedo. Cravou mudanças. Palmas pra ele, acertou. Ganhou aquele joinha básico, né? Exatamente, ganhou o joinha da semana. Olha, 4 joinhas aqui, ó. 2 meu e 2 do Wesley pra você. Tô fazendo joinha aqui, ó, pra você, Daniel. Valeu, um abração aí, irmão. Parabéns, Daniel. E o Wesley, teve andança na podosfera? E olha que teve bastante andança, hein? Se alguém perguntar por mim... Teve o Mogli que foi lá no PQPcast número 111, no episódio Por que o Preço do Amanhã é Difícil de Pagar. Eles foram falar do filme O Preço do Amanhã. Deixar aqui um recadinho que tem spoiler. Vai lá e ouve lá o Menino Lobo no PQPcast. E além disso, teve a entrevista que eu e o menino Diogo Bob demos para o ACC no Alguma Coisa Cast especial do Dia dos Podcasts número 3. Olha, mas estão assim? Estão dando entrevista agora? Daqui a pouco é o João Soares. É, cara, estamos ficando chique, ó. Estamos lá falando um pouquinho da trajetória da galera do HAL. O nosso amigo Febrini mandou muito bem, cara, um tipo de entrevista bem interessante, com perguntas que questionavam, botavam a gente pra pensar mesmo. Então, se você gosta da galera do HAL, vale a pena lá conferir e ouvir um pouquinho da minha opinião ainda do Diogo. É isso aí, agradecer o espaço que o Febrini deu pra gente, mandar aqui o nosso abraço. E também o Bob, de novo, nosso arroz de festa da podosfera, foi no Nerdópolis Cast número 123, foi lá falar um pouquinho sobre o Nicolas Cage. Olha aí, ó. Vale lá dar aquela conferida também. E é isso, menino Rissuti. Finalizando aqui mais um round de mensagens. Então você, ouvinte, continue interagindo com a gente, que a gente vai sempre dar o feedback aqui no round de mensagem. Fique agora com mais um excelente episódio da galera do HAL, que tá muito bom, não é isso, Rissuti? Tá muito bom, tá muito bacana. Foi um pedido de ouvinte, hein? O ouvinte nosso pediu esse tema, então curtam aí. Estamos na semana do Enem, aproveitem e tirem algumas dicas, nem que seja do que não fazer. Exatamente. Valeu, galera. Valeu, abraço. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do HAL. Esse tório, urânio, cúrio, hidrogênio tem que decorar e é uma desgraça. O fiscal já sabe cada movimento. Japonês já tá tomando a minha vaga. Para com essa porra aí, meu irmão! Se arrochei pra você que há tanto tempo tá sofrendo. Tô vendo. É Baiana, Unicamp, é Federal que eu tô querendo. Vai vendo. Pra piorar tem o Enem com 180 eu vou fazer. Enfim, galera, depois desse round de mensagens super animado, super dinâmico, que eu não faço nem ideia de como foi. Chegamos aqui do nosso querido podcast aqui, concurseiro, né? Porque não deixa de ser um concurso, né? O vestibular. Então claro. Chegamos aqui pra falar como é que foi. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu sei, Rissuti, é definir o vestibular. Não vou falar. Diogo Bob, defina vestibular. Vestibular, meu caro Rissuti, é um dos mais interessantes que nós tivemos no HAL até agora. Vestibular vem de vestes, que é de roupa, de se vestir mesmo, que evoluiu para um diminutivo, que é vestíbulo, Rissuti. Olha só, aí você vai perguntar, o que tem a ver com roupa e o vestibular? Porque a gente vai vestindo fazer prova? Não. É que vestíbulo era um local nos prédios, nas entradas dos estabelecimentos, que era onde você colocava a sua roupa, aquele famoso lugar onde você botava sobretudo, chapéu, essas coisas todas, entendeu? Daqueles filmes bonitinhos que faz frio, que aqui no Rio de Janeiro ninguém faz isso. Então, o vestíbulo era essa parte dos edifícios, né? Então, ele com o passar do tempo acabou virando conotação de entrada dos prédios, entrada dos hotéis, entrada do mais. E de entrada, virou a entrada no ensino superior, ou seja, é um telefone sem fio essa porra. Caraca, que maneiro, hein? Finalmente uma coisa maneira. Posso fazer uma confissão aqui, Diogo? Hoje, especificamente, eu ia esquecendo de te perguntar, então se você não falasse nada, ia passar batido. É cachorro escaldado, sabe? Eu tô com essa cruz pro resto da galera do HAL. Exatamente. Não, valeu, muito bem, muito bom seu profissionalismo. Eu mesmo esqueci. Pelos próximos 50 anos, definir um monte de palavra aí.
Mas enfim, tal qual eu me preparo para fazer isso, né? Eu acredito que todo mundo aqui meio que, não digo se preparou, mas imaginava como é que seria. Como é que foi o antes, assim, o antes da prova do vestibular, né? Que seria o seu ensino fundamental e médio. Vocês tinham a consciência da prova? Vocês tinham consciência que tinha que fazer? Ou vocês simplesmente ligavam o dane-se e vão passando de ano, que é assim que se leva a vida? Então, eu tenho por mim, eu respondendo a minha própria pergunta. Ou seja, estamos todos interagindo com o Bob. Vai lá, Bob, pode levar. Aí, fala, vai. Não, eu digo aqui, eu vou voltar aqui, os ouvintes escutem o podcast nosso, galera do Hall número 23, pra gente já começar com um jabazinho, né? Claro. A minha mãe era uma pessoa muito bacana, né? Ela tem a tática do terrorismo, né? Então, ela, desde que eu me entendo por gente, ela falava, e eu até hoje, eu acho que eu ainda acredito nisso, por trauma, que o vestibular ia acabar. Você só ia entrar nas universidades a partir das suas notas no ensino fundamental, no ensino médio. Eles iam avaliar o seu desempenho acadêmico até ali pra você poder ingressar ou não com uma bolsa de estudo. Aí eu ficava vendo aqueles filmes dos Estados Unidos, que é meio que é isso que acontece. Eu comecei a acreditar nessa porra. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estudo a vera, vamos dizer assim, tentando entender as matérias pra que quando chegasse no vestibular, entre aspas, eu tivesse boas notas e, pô, conseguisse ingressar. Ou seja, eu era um nerd filho da Cobre. Porque tua mãe te trollou, né? Porque minha mãe me deu uma trollada. Isso é um exemplo de mãe, hein? Educou o Isso é menino bem exemplo, tá vendo? educado. Como fazer o filho estudar? Eu sei, mas gostei da estratégia da tua mãe. Quando for pai, vou botar em prática. Funciona. Dicas de como tornar o seu filho nerd. Instigue o medo nele. Eu tinha, ao longo do ensino médio, principalmente, não do fundamental, mas no ensino médio eu tinha a ideia, assim, de que eu teria que fazer uma prova, né, pra escolher o que eu queria ser, vamos dizer assim, quando crescesse, né? Enfim, mas eu acho que isso traz muita pressão. Naquele momento eu me sentia muito responsável por fazer uma decisão tão grande, tão importante, como o Wesley mencionou na abertura dele. Então eu gostava de algumas coisas, de algumas matérias diferentes, mas eu falava assim, cara, eu gosto hoje, mas será que isso é o que eu quero fazer pra vida toda? Eu tô com medo. Música triste, editor. Eu passei o ensino médio, ou boa parte do ensino médio, com essa pressão de pensar, de tomar a melhor decisão possível, dentre tudo aquilo que eu gostava no colégio, vamos dizer assim, que é a nossa referência, né? Ah, eu gosto de matemática, eu gosto disso. O que eu vou fazer depois? Então, mais do que me preocupar com a prova, eu me preocupava com a escolha. Filosófico isso. E eu levando o ensino médio na boa, nunca fui... Me considerava um aluno bom, mas nunca fui um aluno nota 10, então... É uma porcaria! Fazia o básico ali o suficiente, tentava aprender e era aluno nota 7, 8, tava bom já. Mas aí não era nem esse o ponto era a mesma pressão de ter que fazer a escolha no futuro. O meu jeito foi mais fácil, ó. Eu fiquei com essa pressão desde o 6º ano. Não, a minha experiência do vestibular era mais ou menos interessante, né? Porque o que acontece? Eu, no ensino fundamental, eu era bom aluno, era ótimo aluno, gostava muito da escola, fazia dever de casa aquele nerdzinho clássico. Vamos anotando aqui, né? 4 do podcast, 3 falaram que era nerd da infância. Imagina como é que nós éramos. Sou virgem. No ensino médio foi que eu perdi a noção, mas eu não queria nada, não estudava direito, faltava aula pra cacete. Aí eu peguei o ritmo que eu levei adiante, vocês conhecem bem na faculdade. Bota o funk aí, editor. Eu vou pra putaria, eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? Hoje eu quero trair. Não, editor, tira esse funk. Coloca agora a música de sonhos. Sonho meu. Vai ser burro na cadeia, velho! Mas o que acontece? Quando eu tava no ensino médio, eu tinha um sonho. E você precisava correr atrás dos seus sonhos. Se fechar a padaria, você vai na outra. Nossa, tu estragou minha fala pra fazer essa piadinha de padaria. Mas tudo bem. O meu pai chegou pra mim, quando eu era pequenininho, e falou assim, ó, meu filho, meu querido filho, você é um menino estudioso, um bom menino. Então existe uma coisa chamada vestibular. E se você passar no vestibular, o que você ganha? Um carro. Ganha um carro. E eu queria muito aquele carro, porque eu queria as coisas que o carro ia me proporcionar.
que é o quê? A facilidade de locomoção. Aham, sei. Essa foi a primeira Se eu opção. quiser levar minha avó numa consulta médica, eu podia levar. Fazer uma compra de mercado com a minha mãe. Vamos fazer várias o seguinte, coisas. Oi. corta a fala do Wesley e bota o episódio Galera do Raul número 8, que ele tá com a mesma entonação e a mesma história. E a mesma história eu já contei? Uma vez, meu pai, quando eu era bem pequenininho, ele chegou pra mim e falou assim: meu filho querido, se você passar no vestibular, você ganha o quê? Um carro. Um carro. E aí eu queria passar no vestibular. Volta o cão arrependido. Ai, meu Então deixa eu Deus. fazer só um adendo aqui, que é meu tio também, pra me incentivar, também me ofereceu um carro, disse que se eu passasse ele ia me dar um carro, só que ele falou assim, pô, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um Chevette. Eu falei, não quero essa porra não, deixa que eu estudo aqui por mim mesmo. Olha que moleque escroto, cara, negou o presente do tio. Ai, isso tu é muito escroto. O Rissuti ia ser o mal da malhação, cara, que tinha o Chevette, olha. Não, sacanagem, eu não falei, mas que houve a promessa, houve. O Rissuti, dentre nós, sempre foi o riquinho rico do grupo, né? Estou sentindo uma treta. Ih, olha a treta, olha a treta. Nunca fui. É o Kiko. Esse Nunca moleque fui. é o Kiko. Vai pro inferno, nunca fui. Playboyzinho de merda. Vai pro inferno. Não, do terceiro período em diante só ia de carro isso. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Enfim, já conseguimos nosso primeiro objetivo do cast, que é irritar o Rissuti. Agora, Mogli, diga como é que foi sua experiência no vestibular. Você ficava naquelas ruas de Bangu brincando de pique e pensando na prova? Ah, mas vem cá, mas o Mogli ia com a tal da Fiorino do pai também, tá? No início da faculdade. Vai pra merda. Olha o Rissuti puto ainda aí, ó. Agora ele pode falar. Não, eu fui mesmo, sem problema, mas eu rachava tudo com meu pai. Sou rica! Só tem playboy nesse podcast, só riquinho. Viu? Mas o que acontece? Eu passei o ensino médio, praticamente o primeiro ano eu nem sabia o que era vestibular. Até o primeiro ano eu não sabia o que era vestibular. No segundo e no terceiro ano que eu comecei a me questionar, porque as pessoas começavam a falar dessa possibilidade. E eu sempre fui uma pessoa que nunca fiquei pensando muito no futuro. Vagabundo. Eu sempre deixo as coisas chegarem pra eu refletir sobre aquilo, porque eu acho que não tenho necessidade de morrer por antecipação. A preguiça. E no terceiro ano, do segundo pro terceiro ano, eu comecei a me questionar o que eu ia fazer da vida, porque eu não sabia, né? E tinha que procurar uma profissão, tinha que me decidir. E quando eu tava no segundo semestre do terceiro ano, percebi que eu era assinante da Infoexame já fazia 2 anos e eu devorava a revista de cabo a rabo. Devore os livros. E foi aí que eu falei assim, cara, é lógico, só tem uma resposta óbvia pra profissão que eu quero ser. Professor. Leitor. Trabalhar com informática. Eu quero ser leitor profissional. Vagabundo. Ficar sentado na praça, lendo revista, isso é uma boa profissão. Mas aí, como eu já expliquei no Você Trabalha Só Dá Aula, eu acabei não fazendo informática, fazendo matemática e curtindo. Não, mas é uma parada interessante que vocês tocaram aí, foi o Rissuti até que falou e o Mogli complementou. É interessante porque nessa idade que a gente tá comentando aqui, a gente falou inicialmente do ensino fundamental, mas quando a gente tá no ensino médio mais próximo de decidir, a gente não tem muito contato com profissões, a gente tem contato com as disciplinas ali e você não sabe muito bem realmente como é que funciona a profissão, o que ela vai usar, o que vai deixar de usar. Então, acho que cabe de deixar de conselho aqui pra quem estiver escutando e for fazer a prova, que você relaxe, você dê uma pesquisada na profissão, mas se você não acertar de primeira, meu amigo, acontece. Todo mundo aqui e fez uma escolha, pensou N vezes se era correto ou não e acabou virando podcaster aqui, né? E ainda penso se essa foi uma escolha correta também. O máximo contato que a gente tinha eram aqueles testes vocacionais que vinham em revistas, não era isso? Tinha os guias de vestibular também, que vinha geralmente assim, os cursos e a descrição do perfil daquele profissional. Isso eu lia muito, eu via assim, dentro as escolhas, as opções que eu tinha, eu vi o que cada profissional ficava fazendo. Então isso foi uma coisa que me guiou um pouco, né? Porque, beleza, um médico veterinário, a gente sabe mais ou menos o que faz, mas o que faz um engenheiro elétrico? Na época eu não tinha noção. Então eu começava a ler sobre aquilo e via se era mais o meu perfil ou não. Então acho que vale a pena a pessoa, o candidato hoje a vestibular, se informar. Isso minimiza um pouco a possibilidade de você errar, digamos assim, mas também não elimina nada. E se errar, eu não vejo problema. Você chegar no meio e
fala, não, peraí, vou seguir pra outro caminho. E uma coisa que é um diferencial de hoje é que antigamente a gente tinha que escolher antes de fazer a prova, né? Hoje com o SISU, o candidato escolhe as profissões depois que ele tem a nota dele. Então, ele pode escolher as profissões a partir de para quais ele vai passar. Também já dá uma facilitada nessa escolha. Mas olha só, duas coisas que a gente precisa falar. A primeira diz com relação à diferença do vestibular, como era antes e como é hoje. Antigamente a gente não tinha muita noção de vestibular porque não era muito tratado isso, né? E era um processo caro, complicado, porque a gente tinha que pagar para cada faculdade que você quisesse tentar, você tinha que pagar uma inscrição para cada vestibular. Então isso acabava sendo muito caro. Pobre. Então, Mogli, eu acho que vale a pena a gente dar uma explicada rapidinha para os ouvintes mais jovens, que hoje em dia eles fazem a prova do Enem, que vale como a prova do vestibular para as universidades públicas, né? Algumas universidades privadas aceitam e até a universidade estrangeira aceita. Mas na nossa época, cada universidade ela tinha a própria prova. Então, falando aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ tinha a prova dela, a UF tinha uma outra prova, a UERJ tinha uma outra prova, a Unirio também tinha a sua. A Rural. Então, se você quisesse ingressar em uma dessas universidades, você tinha que fazer os processos seletivos separadamente. E aí, como o Mogli falou, cada processo seletivo era uma inscrição que você pagava, era uma dinâmica diferente de prova que você tinha que fazer, e aí isso deixava o nosso vestibular, né, um pouco mais confuso para a pessoa. Eu, por exemplo, falando da minha experiência, em cada universidade que eu prestei vestibular, eu botei uma coisa diferente, porque eu tinha 16 anos na época, eu era um ano adiantado na escola. Queria ter um filho assim. E meio que não sabia muito bem, então... Sim, e complementando o que eu tava dizendo, isso faz com que você, hoje, tenha uma visão muito maior pro vestibular. Por quê? Não sei. Porque se uma coisa tá unificada e você também tem a intensificação do MEC nessa área para que as pessoas façam vestibular, porque o país precisa de profissionais capacitados, você tem uma visualização maior. Só que eu tenho um pequeno probleminha com como é hoje e como era antes, né? Já avisei que vai dar merda isso. Antes você tinha aquele, nessa prova eu fui mal, na prova do outro vestibular eu posso me dar melhor. Isso eu percebi quando eu fiz as provas, porque tinha a prova que você não tava legal, aí você, automaticamente isso se refletia no seu desempenho. E outras que eu saía sabendo que eu tinha mandado bem na prova. E sem contar que eu acho que todo mundo aqui concorda que o processo que é feito do vestibular, do Enem, ele é maçante. Ele é horrível. Eu acho que a prova do Enem, ela é péssima. Eu, sinceramente, o modelo é bom, pelo que vocês disseram, a questão de baratear, né, o custo, né? A questão da tentativa, porque você não tem que pagar todas as inscrições, você vai pagar uma só. Sim, isso é um ponto positivo. Uma prova unificada pro Brasil inteiro. Exatamente, mas eu acho que é uma prova mal... desculpa, agora eu vou ser polêmico mesmo. Eu acho que é uma prova mal feita e que avalia se o cara sabe aguentar, muito tempo fazendo uma prova maçante. Você tem 2 dias de uma prova extremamente cansativa. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Sinceramente, eu não gosto do modelo do Enem. Eu acho que é uma prova não bem formulada. Mas o modelo que você diz que tá falando é a organização da execução. A execução da prova. Exatamente. A prova em si, você tem uma prova maçante, você tem uma prova que às vezes o cara não consegue fazer até o fim, porque são textos longos e eu acho que você às vezes não precisa botar um sábado e um domingo, você pode fazer 2 etapas. Não sei, eu não gosto da formulação da prova do Enem. Onde vai o dinheiro dos impostos que esses governos levam pra caramba? Sem contar que você acaba criando doutrinações pro vestibular. O Enem, hoje em dia, já era antes. O vestibular era, não tô dizendo que mudou. O que eu tô falando é que, hoje em dia, o Enem, o que é? Cara, você fica... Todo mundo aqui sabe de escolas que pensam o seguinte, eles não querem educar. Eles querem treinar candidato pra passar no vestibular, porque isso dá renome. E isso virou um comércio. Fazendo contraponto aí no que o Rissuti e o Mogli falou, eu discordo dos dois. E bastante. Opa! Round 1. Fight. O que o Rissuti falou em relação à prova ser cansativa, eu acho que isso é uma das coisas que é avaliada na prova. A estratégia do aluno, que o aluno vai criar a própria estratégia para fazer a prova, a capacidade dele de gerenciar o próprio tempo, a resistência dele, isso são etapas da avaliação do aluno e eu gosto do modelo, porque acaba resolvendo, porque se não adianta você colocar, por exemplo, a prova em 2 finais de semana. Tem muita gente no Brasil que tem que se deslocar para fazer a prova do Enem. Então, às vezes, o cara não pode se deslocar tanto tempo. Você tem que pensar no Enem como uma
coisa pro Brasil inteiro. Então você tem que pensar desde o playboyzinho de Caxias, que vai com o carro da mãe pra faculdade, até o índio que tá lá, ribeirinho, numa comunidade ribeirinha lá no meio da Amazônia. Então tem que ser uma prova que vai agregar todo mundo. E em relação ao mercado de escolas que fazem preparação só vestibular, não tem preocupação nenhuma com educar, isso existe desde sempre. Desde que começou o vestibular, as escolas se especializaram em fazer os alunos passarem no vestibular, mesmo que eles não tenham aprendido aquilo que eles deveriam aprender. Sei lá, eu não gosto. Eu acho que a prova do Enem, ela tanto é mal organizada que tu vê que ano sim, ano não, tem vazamento de questão, enfim, eu não gosto do sistema, eu acho que é muito assim, faz aí. Isso, tio, você não gosta de nada, Rissuti. O que você gosta? Você não gosta de nada. Eu gosto de 2 participantes desse podcast. Você, Uma crítica que eu acho válida se fazer não é nem ao Enem em si, mas sim ao ranking do Enem. Porque você acaba criando meio que uma artificialidade. Porque é o que acontece? Grandes redes de educação privada, elas vão selecionando seus alunos de diversos lugares, de toda a rede, e aí colocam todos esses alunos para usar um mesmo escola. Eles criam como se fosse uma escola virtual e eles dão essa escola virtual só para os melhores alunos de toda a rede. E aí eles conseguem uma excelente colocação no ranking do Enem e faz parecer com que toda a rede daqueles caras seja excelente. Você pega um exemplo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem escola que tem o 2º lugar e depois, ao mesmo tempo da mesma rede, tem o 1000º lugar. Então eles criam essa maquiagem para poder colocar no outdoor, 1º, 2º, 3º lugar no ranking do Enem. O legal é que diversos desses cursos e colégios, todos eles têm o 1º lugar, né? Da mesma prova. Sim. Isso é maneiro. Tu não é malandro, meu glu-glu, tu não é só o cifufu. Na minha opinião, o melhor sistema seria o sistema que era a ideia inicial do Enem. O Enem era você fazer uma avaliação ano após ano e dessa avaliação você tirasse uma média. Com base nessa média você ia poder entrar ou não numa faculdade. Por que que isso não funcionou? Isso não funcionou porque era muito caro. Porque a minha mãe trollou todo mundo, entendeu? E isso aí não pegou. Porque eu tô esperando isso desde 95. Eu juro pra essa merda. Galera do Hall. Olá, amigos do YouTube. Olha, eu entrei na faculdade nos anos 60 ainda. Eu fiz cursinho naquele ano. E quando eu entrei no cursinho, eu vi aquele pessoal que sabia tudo. E aí eu pensei o seguinte, falei, olha, eu quero ser médico. E aí eu passei o ano inteiro estudando. Eu só estudava. Eu prestei exame e não entrei naquele ano. O HCG embrião não vive sem ele. E o LH mulher ovula com ele. Então, falamos aqui, botamos aspectos engraçados e aspectos sérios sobre o Enem. Que fique claro que a gente não tem uma crítica com o Enem, a gente acha que foi uma evolução, a gente só tem alguns pontos que acredita ser melhorados. Olha eu com meus panos quentes de sempre. É um covarde! Mas enfim, vamos falar de coisas mais light, né? O pessoal aí que fez prova ou vai fazer quer saber como é que foi os jaúricos na elaboração, na feitura, né? Na execução das provas. E aí, vocês fizeram prova pra muita... Porque a gente é da época que fazia provas pra universidades diferentes, né? O Wesley já falou que fez pra 3, eu fiz pra 2. Eu fiz pra todas do Rio de Janeiro. Caralho. Olha o Riquinho aí pagando taxa de inscrição. Olha o playboyzinho de Tá vendo? Não, o Riquinho não. A partir do momento que eu decidi fazer o vestibular, os meus pais começaram a limitar a minha ração. Eu fiz pra 2 universidades e uma escola militar, porque eu também tinha essa dúvida, se eu ia seguir carreira civil ou militar. Nunca serão! Então, mas e aí? Como é que foi a prova? Vocês têm coisas engraçadas da prova? Eu tenho, cara, que eu acho muito engraçado. Por conta desse muito tempo de prova e tal, de execução, eu não tenho um fato engraçado comigo, porque eu sempre fui eu sou meio esquisito, assim. CDF! Eu sempre fui nerd, né? Fui obrigado pela minha mãe. Eu nem contei na parte anterior, mas eu era o CDF escroto, né? Que eu vendia a informação, a pessoa ia me tirar dúvida, eu perguntava o que eu ia ganhar com isso. Caraca! Esse é o host do Galera
galera do HAL. Né? E um exemplo de empatia. É um filho da cobre. Ou seja, eu tinha um costume já de estudo e tal, rotina de estudo. Não que eu estudasse pra caramba, mas eu tinha uma rotina. Então, quando eu ia fazer prova, eu não me sentia incomodado com o tempo, com a execução, não ficava nervoso nem nada. Eu era babaca, largado. Não que eu soubesse as questões e eu achasse que eu ia mandar bem. É só pelo simples fato que eu já tava acostumado, eu me sentia tranquilo executando. Mas eu lembro de um fato muito engraçado, que, pô, eu fui fazer a prova, tinha uma menina na minha frente, que ela tava branca da cor da parede. Você não sabe, você parecia que ela tinha saído da tumba. É coisa dos espíritos zombeteiros desta Meu irmão, casa. eu acho que algum professor deve ter falado pra ela que ela era bom ela arrumar alguma coisa pra se distrair, porque era muito tempo de prova. Meu amigo, ela tirou uma quantidade de bala. Eu acho que ela catou tipo uma caixa, ela comprou por atacado, ela jogou aquilo em cima da mesa, fazia tipo prato de pedreiro, sabe? Aquele arroz, feijão, não sei o que, mas era só de bala. Você não sabe. Isso é nada mais, nada menos do que estratégia. Vai chupando bala e atrapalhando, né? Tu vai chupando bala. Aí tu pega aquele saco que aí tu vai mexendo na hora que você vai abrir aquela Ruffles, sabe? Aquela Ruffles toda barulhenta. Aquilo eu fico muito puto, maluco. Quando o cara leva um saco de Ruffles pra prova, que eu olho assim e falo, filha da mãe, tu não vai abrir essa merda, e né? E come a Ruffles devagar. É tipo o Storm gravando com a gente. É tipo isso. Não, então ela se ferrou, né? Porque ela ficou do meu lado, não me atrapalhou e saiu da prova com diabetes, porque ela comeu aquela porra toda. Não, e ainda tinha isso, né? Tinha aquela estratégia de... Nego falava assim, ó, não faz a barba não, deixa a barba grande, porque nego vai olhar e vai falar assim, caraca, esse maluco tá estudando direto, não tem nem tempo de fazer a barba. Não, o bom é você ir sem tomar banho, fedorento, come ovo antes de fazer a prova. Isso também. Tática de luta, o Wesley ia fedendo pra prova, meu irmão, olha isso. Não, mentira, ouvinte, não façam isso é muito escroto. Cara, mas olha só, eu deixo aqui uma mensagem, eu acho que fazer prova é uma arte. E requer estratégia por você, pra você não se cansar, não se pilhar com a prova. Eu tenho a estratégia de, no meio da prova, se tá difícil, se eu tô ficando cansado, largar a caneta e começar a olhar pro nada. Dá aqueles 5 minutos assim. Que susto, também você quer largar a caneta e olhar pro lado. É seguir em frente, olhe para o lado. Parar um pouco e até... Aí dane-se, aí eu vou entrar nessa de concorrente ou adversário. De vez em quando eu olhava por lado assim, aí via nego com cara desesperado e eu falei, isso aí já tá fora. Olha aí. Rissuti, com seu senso competidor agora, meu amigo, vocês veem o que acontece na sala de justiça, tá vendo? Só desde o vestibular. Toda vez que esse menino perde, ele fica nervoso. Cara, não, mas olha só, mas é uma coisa que eu observo. Se eu for fazer um concurso, geralmente na porta de entrada, assim, do local de prova, tem gente folheando um caderno, um livro. Sinceramente, cara, eu não acho isso uma boa estratégia. Eu não acho que isso seja o cara que tá preparado. Tu chega na hora da prova e você tá lá desesperado olhando um monte de coisa, cara, você tá se cansando. Acho que um dia antes da prova, para tudo, sabe? Para de estudar e vai. O que você aprendeu até ali, aprendeu. Dali pra prova, você não vai pegar mais. Não, e isso a gente vê muito, né? O Rissuti foi bom pro Rissuti puxar o gancho, que eu lembrei da história, o Wesley também vai lembrar de um saudoso professor aí, amigo nosso, né? Que um aluno chegou pra ele, né? Faltando 2 dias pra prova, assim, tal qual o Rissuti tá falando, e pediu pra que ele explicasse, aí eu vou falar um termo matemático aqui, mas quem tá fazendo prova é um termo mais básico que a pessoa deveria saber, explicasse um livro sobre PA e PG pra que ele pudesse entender que ele ainda não sabia. Aí esse nosso querido professor falou, sim, tem. A Bíblia, começa a ler só o Novo Testamento, porque o velho não vai dar tempo. Se você me sugere um livro pra aprender PA e PG pra amanhã, que é a prova, sugiro, abre lá, Gênesis, capítulo 1. Amém, irmão! Aleluia! Essa é muito boa, essa eu vou usar qualquer hora. Mas é isso, cara, eu não acho que o cara esteja se preparando bem quando ele chega na hora da prova, tipo, olhando um monte de coisa. Esse cara, sinceramente, e com todo respeito, eu olho e falo, cara, não tá preparado pra fazer. Hoje eu tô discordando do Rissuti em tudo, hein? Discorda você, Rissuti. Round 2. Fight! Porra, você sério mesmo? Você acha que o cara na entrada da prova estudando, ele tá... Pô, às vezes na entrada da prova tu olha um bizuzinho assim, eu troco a ideia com alguém, já é um bizu que vai pra prova. Olha já só, leva. vamos traçar o perfil. O Rissuti é o aluno consciente, que estuda antes. No Wesley, vocês já viram, meu amigo, que ele é um avacalhado. Exatamente. Ele aprende a matéria 5 minutos antes de fazer a prova, entendeu? Mas tiro nota boa, isso que importa. Já sabe que subiu agora, né? Tu é babaca, cara. Quer
Quer ver uma dica boa pro ouvinte fazer prova no vestibular? É não seguir... O que o Rissuti tá falando, é isso? Não siga o que o Rissuti tá falando, ignora o Rissuti. Mas não siga a receita maluca. Porque todo ano, quando vai chegando perto do vestibular, vai aparecendo umas receitas muito doidas de o que fazer na véspera da prova, o que fazer no dia da prova. Então, normalmente, tem gente que sugere assim, ó, tome uma vitamina de abacate no dia da prova pra você poder fazer um bom vestibular. Aí vai o menino, lê aquilo na internet, faz o teu abacate e passa a prova inteira no banheiro. É tipo aquilo, né? Não leia aquelas dicas do Facebook, né? 10 dicas para você mandar bem na prova de amanhã. A 8ª você vai se impressionar. Aí chega lá, a 8ª é estude. Você é o animal. Mas assim, cara, não existe receita pro Não existe. pro vestibular. Estamos vendo aqui que não existe, né? Cada um tem uma estratégia. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de chegar com antecedência. A maior parte das pessoas que eu conheço gosta de chegar com 2 horas de antecedência. Isso me deixa nervoso, me deixa ansioso pra prova. Eu sou aquele que gosta de chegar... Eu concordo. Antecedência demais também é ruim. Ouvintes, caçem no YouTube que com certeza vai ter vídeo do Bog sendo aquele cara que pula rolando enquanto a porta tá fechando. Entendeu? Foi ele que chegou de Power Ranger preto na porta da prova e perdeu a prova. Eu sou o cara que, de preferência, eu gosto de chegar faltando 10 minutos no local de prova. Mas quando eu chego com antecedência, o que eu faço? Eu fico do lado de fora... tomando cerveja do lado de fora. O cão foi quem botou pra nós beber. Eu conheço uma menina, foi minha aluna, que apareceu na capa do G1, trepada na grade e perdeu o Enem. Eu lembro dessa. Nós estamos na UERJ, que é um dos pontos que recebe o maior número de estudantes. E, é claro, teve estudante que chegou atrasado. Vocês vão ver imagens aí de uma menina que se desesperou. Tadinha. Ela apagou todas as redes sociais depois disso, que o pessoal ficava indo lá no Facebook dela sacanear ela. Cara, eu gosto de chegar ali com meia hora, vou comprar meia balinha. Não tanta bala igual a menina que o Diogo viu, mas eu compro... meia hora o ideal. Compro um dropzinho lá, compro uma água, vou indo devagar pra minha sala. E eu quero deixar aqui uma mensagem. Você que perde a prova... é um idiota. Tem tudo bem, não dá pra generalizar. Tem gente que realmente tem problemas pra chegar. Mas tem a galera que, olha, é burrice pura. Veio de cá? Vim de cá. Chegou aqui com o portão fechado. Nossa, que sacanagem. Burrice é quem vai fazer a prova sem a identidade. Esse é burro, né? Isso é idiotice. Esse é burro também. Mas assim, eu conheço gente que foi fazer a prova saiu de casa com 3 horas de antecedência, pegou um engarrafamento de 2 horas acontece. E, não conseguiu chegar a tempo. Ah, mas isso aí tem gente que é baleado a caminho da prova também. Tem gente que morre, tem um infarto indo pra prova também. Um piripaque. Mas tem gente que eu vou te contar uma parada, maluco. É puro descaso. Não, mas sabe o que é isso? Eu vou explicar. Agora eu vou entrar na psicologia, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Peraí. Trilha para o Wesley psicólogo, por favor. Wesley, um toque de tempestade em sua vida. Isso aí, cara, é que acontece. A pessoa, ela não quer fazer a prova. Entendeu? E aí o subconsciente dela faz com que ela se atrase, porque ela realmente não quer de fato fazer a prova, e ela não quer admitir pra si mesma. Vai retardando, que, então, ela vai enrolando. É aquela questão do ato falho que a psicologia explica, que não existe ato falho. Tudo que você faz tem um propósito e uma queixa interna sua, entendeu? Então a gente acabou de descobrir que o Wesley não quer fazer nada na vida, porque ele se atrasa pra tudo. Não, me atrasa não, vai tomar no... Pobre. Mas eu, por exemplo, teve uma prova vestibular que eu fiz um dia que tava rolando o campeonato de Warcraft 3. É claro que ia dar certo isso, né? Eu tava classificado pra final do campeonato, passei por 2 etapas preliminares, e aí o dia da final bateu com o dia da prova da UFRJ. Olha aqui, sim, o que aconteceu. Porra, é importante, né? Final do Warcraft 3 e sua vida. Prioridade. Não, aí minha mãe me obrigou, né? Eu falei, mãe, não vou fazer a prova, porque eu tenho campeonato de Warcraft 3, não vou fazer a prova. Minha mãe me obrigou a fazer a prova, me levou até a porta lá da UFRJ, me viu entrando, esperou o portão trancar, pra eu não fugir. Aí eu fiz a prova voadão, assim, sabe voadão? Fazendo a prova correndo assim, e fui fazer o campeonato. Aí pro UFRJ eu não passei não, cara. Talvez tenha sido por isso. Por que será? E ganhou o campeonato? Ganhei o boneco. Sou virgem. Ganhou o boneco.
Boneco maneiro. Bem louco. E pra que? Vocês falaram aí que cada um fez pra 2, 3 universidades. E pra que vocês tentaram? Tudo matemática? Não. O Mogli já disse que queria fazer informática, né? Mogli. O quê? Tá, foda-se. Corta essa parte. Deixa isso, moleque. Muito bom. Fecha o bloco! Fecha o bloco! Moleque. Cara, não, eu tô aqui, olha só. Eu tô aqui. Deixa o WhatsApp, né, ô filho da puta. Fecha o bloco. Deixa o Mogli resmungando aí pra fechar o bloco. Vou dar stop. Estopei. Galera do Hall. São muitas horas de prova e alguns levaram até lanchinhos para dentro da sala. Você veio preparado para a prova? Trouxe até um lanchinho? Foi, ó, batata, Ruffles. No, God! No, God, please, no! Eu vou usar uma metáfora pra me declarar. E o sentido da palavra vou modificar. A vida sem você é uma guerra perdida. Então, como o Mogli dormiu na gravação, como os ouvintes acabaram de escutar, eu quero saber essa história de dormir, que até agora ele não falou merda nenhuma. Mogli, você dormiu fazendo prova, é isso mesmo? Como é que é isso, Mogli? Eu falei que a gente tem que ficar relaxado em prova, tal, não se pilhar, mas nem tanto, né? Não, cara, o que acontece é o seguinte, quando eu fui fazer o vestibular pra UERJ pela segunda vez, na segunda fase, na verdade, o que acontece? Eu levantei cedo, porque as provas eram mais ou menos por volta das 10 horas da manhã, algo do tipo. E aí eu fui pra lá e, pô, comecei a fazer a prova empolgadaço, só que teve uma hora que bateu uma lombeira, assim. O Mogli tava sob efeito de psicotrópicos, tava empolgadaço. Tava de ressaca, fala pra mim que tu tava de ressaca. Mas aí, voltando à minha história. Aí, pô, eu tava assim, tentando fazer, me forçando a fazer a questão. Eu falei, cara, não consigo, não vou conseguir. Aí eu, calma aí. Baixei a cabeça, assim, dormi, acho que eu devo ter dormido uma meia hora da prova. Caraca, maluco. Não, aí agora vamos juntar, né? O Rissuti, com o seu lado competidor, ele olhou para o Mogli e falou assim, ó, esse aí é menos um. Não, ou esse tá bem demais, ou esse tá mal demais, né? Não tem meio termo. Aí eu dormi por meia hora, acordei. Tirou a baba da prova, né? O papel da folha. Não, da eu prova tirei, babado. justamente, eu botei um pouco pro lado pra justamente não babar na prova. Caraca, imagina, olha o cartão resposta assim, todo babado, todo manchado. Não, mas olha só, isso não é o bastante. O quê? Eu não Eu fui fazer no 7º andar. Aí, ali na UERJ, é de frente pra uns prédios, né? Quando eu acordei meia hora depois, eu olhei pro lado e vi os prédios e vi a rotina de um domingo da galera. Olha o Kipe! E fiquei por mais 20 minutos apreciando um cara na rede. 20 minutos apreciando um cara na rede. Apreciando um cara. Lendo o seu jornal. Oh, beleza. Tava de cuequinha ele, Você Mogli, ficou é isso? secando o cara, né, Mogli? Olhando o cara assim, passando óleo no corpo, é isso? Não, cara, mas assim, esses 50 minutos foram 50 minutos que fizeram com que o meu cérebro desse um boot e eu pudesse voltar a focar na prova. Fiz a prova e passei. O cérebro dele é igual o computador dele, mano. Leva 50 minutos pra dar boot. Galera do Hall. Agora é só decorar. Eu vou usar uma antítese pra poder unir ideias tão contrárias pra te confundir. A vida com você é como chorar e sorrir. Isso aí só mostra que não tem muito um jeito de fazer a prova, né? Você só tem que estar relaxado pra fazer de uma maneira tranquila ali, da maneira que você consiga raciocinar. Relaxado, nível babando em cima da prova. Você tem que ver, cara, que às vezes você tá num momento da prova que você não consegue. E você precisa, do mesmo jeito que o Rissuti, ele precisa parar, olhar pro nada, você de repente precisa, sei lá, ficar rabiscando no papel um momentinho que você pode pensar que tá perdendo tempo. Você precisa aquele momento
momento de esvaziar a mente. Isso, exatamente. Olha só, se o Mogli ficou assim, fazendo a prova, dormindo, babando, olhando pra janela, imagina como é que foi ele aguardando o resultado da prova. Ignorou, falar, um dia eu fico sabendo. Cara, olha só, essa é uma história hilária. Imagina que na semana que saem os resultados do vestibular, você precisa tirar não um, mas 2 sisos. E aí, um dos seus sisos, ele insiste em não estancar o sangue. Fica espirrando assim. Eu tô imaginando ele gritando passei e cuspindo sangue pra tudo. Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu fui olhando algumas, não passei, aí fiquei assim, tá tranquilo. Aí quando me vem um amigo e fala assim, seu nome é Mogli? Aí eu falei, Mentira. Aí ele, então você passou pra UERJ. Aí sabe aquele momento que você tá... Você tá querendo vibrar. Aquele momento que você tá tendo convulsão, é isso? Não, aquele momento que você tá querendo vibrar, mas você sabe que se você vibrar, vai descer uma cachoeira pelo seu dente. Nossa. Que nojo. Aí eu fiquei num misto de querendo comemorar e um misto de, tipo, tendo que me conter. Com as bochechas de Kiko, né? Tudo inchado. Eu tava com bochecha de Kiko. Cara, eu tenho 2 histórias que se complementam, né? Porque eu fiz vestibular a primeira vez, quando eu tava no 3º ano ainda. Eu não passei, né? Fiz só pra matemática na UERJ. Não passei. Burro. Posso? Posso, né? Posso. Tá, obrigado. Enfim, não passei, mas fui reclassificado. Só que eu não fiquei sabendo. Eu não sei porque eu não recebi o maldito telegrama. Eu sei que, beleza, ó, não aconteceu, então vou estudar mais um ano, né? E fui estudando nesse ano, me preparei tanto para aquelas 2 provas que eu falei, quanto pra prova militar. Um belo dia lá, pro meio do ano, eu fui cismar de dar uma olhada no site da UERJ, pegar algumas provas, já que eu tava ainda estudando. Vi, assim, alguns arquivos sobre pessoas reclassificadas. É uma listagem de nomes. Aí eu fui, deixa eu ver aqui o negócio. Cliquei, fui fuçar, aí tava meu nome lá na 3ª reclassificação, sei lá. Enfim, eu tinha sido chamado, né, reclassificado em algum momento e só vi alguns meses depois. Burro. Mas, Rissuti, você sabe por que isso aconteceu, né? Porque não chegou o telegrama. Porque no edital manda você ficar atento, acompanhando o... Pois é, exatamente. Que a UERJ não vai se dar o trabalho de mandar telegrama pra você. É possível. Me liga, editor. Me manda um telegrama. Uma carta de amor. Enfim, eu vou ignorar o Wesley e vou continuar falando, tá? Mas assim, eu tava naquela fase que o Mogli disse mesmo que não sabia muito bem o que era vestibular. Eu também não entendia muito do processo. Eu não sabia como é que funcionava esse lance de reclassificação. Então pra mim era assim, passou, não passou, tenta de novo. Então eu não fiquei ligado nessa questão. Enfim, passou, perdi, eu fiquei sabendo já tava em processo de fazer outras provas, já foi quase um ano depois. Me liga, me manda telegrama, uma carta de amor, de amor. Desculpa, Rissuti. Então, nesse momento eu fiz prova pra 2 universidades. Eu sou da galera que matemática era o plano B. O meu plano A eu fiz pra Universidade Rural do Rio, tentei veterinária. E minha mãe, por exemplo, sempre me apoiou nas minhas decisões, mas era muito mais inclinada que eu não passasse pra matemática, vamos botar nesses termos, que eu passasse pra qualquer outra coisa. E aí eu dei uma trollada nela, porque eu não passei pra veterinária, eu passei pra matemática. Eu cheguei e falei, mãe, passei pra veterinária. Ai, meu filho, graças a Deus, que bom. Eu falei, não, mãe, mentira, eu passei pra matemática. Que merda, hein? Então tá bom. Poxa, que legal. Meus parabéns. Eu tô feliz por você. Rissuti me vingou. Eu fui trollado pela minha mãe a vida inteira. O Rissuti trollou a dele no final do processo. Mas assim, eu vi um lado positivo, sabe, disso ter acontecido comigo, porque naquele ano que eu me preparei mais, eu sinto que eu entrei na universidade muito mais preparado, em termos de conteúdo mesmo. Uma base melhor, sabe? Eu acho que eu teria um rendimento pior se eu tivesse entrado naquele ano anterior. Então, deixa aqui uma mensagem pro ouvinte, você não precisa ser burro igual a mim. Você é uma besta. Fique atento às reclassificações, eu não sabia das reclassificações, mas assim, não passou, aconteceu, segue em frente, porque você não perde o ano, você nunca perde, conhecimento você sempre ganha. Então isso pode ser um passo atrás que vai fazer você dar 2 lá na frente. Isso aí, palmas pro Rissuti, e o mais importante, Wesley, vamos cantar junto. Me liga, me manda telegrama, uma carta de amor.
tentando dar a porra da mensagem de incentivo e os filha da puta. Mais tarde, na Sala de Justiça. Enfim, meus nobres acadêmicos, discentes ou docentes do universo e da universidade pública do Hall, ou particular. O Diogo tá levando dinheiro do governo aí, não tá falando nada. Daqui a pouco tá vindo alguém aqui tomar o galera do Hall da gente. Vai ter o cu pra galera do Hall. Puta que Enfim, meus companheiros, chegamos aqui no momento mais, que diria, né? Estamos falando de vestibular, falamos de universidade, falamos de tudo, vamos fazer um debate de ideias. Olha que a coisa mais bonita do que botar aqui vai virar a redação do Enem aqui. Não façam isso, ouvintes, não façam isso. Mas é isso aí, chegamos no nosso debate, na nossa sangria desatada. Então, Mogli, diga aí o que a gente vai discutir hoje. Na Sala de Justiça teremos Team Universidade Particular e Team Universidade Pública. Olha aí, rapaz. Uma verdadeira guerra civil. Olha a dona deixa pra subir a trilha, assim que eu gosto. Mas é isso aí, depois de um debate sangrento que tivemos há 2 podcasts atrás, né? Team Madruga versus Team Girafales, agora é Team Universidade Particular e Pública. Mas chega de delongas, vai lá, Raulzito, sorteia aí quem vai estar nessa briga acadêmica. Debatedores sorteados: Thiago Rissuti, Wesley Storm. Mediadores: Mogli, Diogo Bob. Galera do Hall. Meus companheiros, olha só. Caraca, eu de novo, Raulzito. Puta merda. Olha o chorão aí, chorão. De novo, cara. Caraca, me esquece, pô. Isso é pra ver se tu ganha dessa vez. Olha só, rapaz. Ó, tô quieto, hein, Rissuti. Eu vou ficar bolado comigo. O mediador botando traumas do passado, Thiago Rissuti, que foi derrotado por ele aí na última Sala de Justiça. Mas vamos lá, Thiago Rissuti, seu papel continua, mesmo sendo debatedor. Explique como é que funciona a Sala de Justiça. Então, meus caros ouvintes, depois do mimimi do Mogli, né, como é que funciona o nosso debate? Ele funciona no sistema 90, 60, 30. Cada competidor vai ter 90 segundos para expor suas ideias, 60 segundos para rebater o adversário e os 30 segundos para fechar, sacramentar a minha vitória no caso. Olha ele, já tá cagando goma. Tá vendo? Já foi mais humilde. Mas olha, como já virou a política aqui no Hall, vamos sortear quem terá direito à pergunta idiota. Tolerância zero. Sorteia aí, Mogli. Deu Rissuti. Que roubo, mano. Cara, roubo! Roubo! Denúncia de roubo no sorteio. Começamos bem. Enfim, Thiago Rissuti, você terá direito à pergunta. Você quer começar ou quer que o Wesley Storm? Se for homem, começa. Eu vou deixar o Wesley começar. Só faltou a gente explicar aqui, né, que Thiago Rissuti será team público e o Wesley Storm será team privada. Não. Ó, tô sentindo esse mediador meio tendencioso, hein? Ó, vou chamar a ouvidoria. E aí, eu que sou chorão, né? Vamos lá, eu que sou chorão. Então, tá preparado aí, Wesley Storm? Tô preparado. Pode começar. Caraca, ele não falou nem valendo, mas beleza. Ladrão. Então já começa me sabotando aí nessa sala de justiça, mas eu vim falar aqui um pouquinho sobre a importância da universidade privada. Então, meus queridos ouvintes, eu vou tocar num ponto fundamental, que é a greve. Quando você vai buscar uma universidade, você quer uma universidade em que tem aulas constantes, em que o professor não falte, em que a matéria seja dada, seja fiscalizado pelo professor. Então você está falando de querer uma universidade privada. Por quê?
O que acontece? Devido a todos esses problemas, questão de política invadindo a universidade, em que a universidade ela está muito mais preocupada com fazer política do que com a aula, com o aluno propriamente dito, você vai acabar tendo diversos problemas se você optar pela universidade pública. Você vai ter várias greves. Eu, por exemplo, todo mundo aqui que está nessa discussão passou por pelo menos 3 greves na época da UERJ. Então, a universidade privada, ela livra você, ouvinte, de ter essas greves. E, além disso, o comprometimento dos professores com o aluno. Quem estudou na universidade pública sabe que existem muitos professores que simplesmente cagam para os alunos. Eles não dão a atenção necessária. Professor que nem dá aula vai, que ele passa trabalhinho e que passa todo mundo na matéria e não tem problema. Fora a questão da infraestrutura. A infraestrutura da universidade pública está cada vez pior, porque o governo vem num processo de sucateamento da universidade pública, fazendo com que a universidade privada se destaque em termos de infraestrutura para você aprender. Parou! Rapaz, falou de greve, falou que pinga água, tem infiltração, falou que tá tudo cacarecado. Isso e aí, aqui é Jesus, uma tá preparado pra falar aí da universidade, sei lá, de pau a pique? Vamos lá, tô preparado. Então vamos lá, valendo. Então, a pública, ela não é melhor do que a particular. Ela é muito melhor do que a particular. As pessoas passam a vida sonhando com uma vaga na universidade pública, se preparam durante anos para entrar numa universidade pública. Isso tem que ter um motivo. Beleza? O currículo é mais bem aceito. Quando você bota lá, fiz uma pública, é mais valorizado no mercado. Isso tem que ter um motivo. E o motivo é que 10 das melhores universidades do Brasil são universidades públicas. Beleza, a gente tem ali algumas particulares que são boas, mas não passam de 3 ou 4. Eu posso citar aqui dezenas e me pergunto se não são centenas as universidades públicas brasileiras que são citadas como excelentes, como excepcionais, como que prisam pela excelência no ensino. Beleza? Elas só não são melhores por falta de investimento, mas isso aí não é culpa da universidade, é culpa da gestão pública. E é por isso que os professores fazem greve, para exigir aquilo que o governo deveria fazer por obrigação, porque a educação pública, ela está na Constituição, ela tem que ser dada com qualidade, mas não é. Então, por conta da gestão pública, os professores entram em greve. Mas mesmo assim, mesmo com greve, mesmo com falta de investimento, ainda é na pública que você tem maior número de produção acadêmica, produção científica, produção cultural, maior número de patentes, maior número de oportunidades. 10. Tá? Me diz uma pública que trabalha com pesquisa, ou você vai dizer uma, eu quero que você me diga 3. Não vai ter. Agora, 5, todas as públicas têm, na sua 3, essência, o trabalho 2, em cima de pesquisa 1, científica. 0. Ô, parou! Eu só quero que o Rissuti me diga o que é prisa. Eu falei preso? Falou. Era pra ser preso, desculpa. Rapaz! Rissuti pegou sua bandana do PSTU. Puta que pariu, olha aí. Teve um vídeo falando que eu sou petista, não muda meu partido, porra. Tá preparado aí, Wesley Storm, para os seus 60 segundos aí? Pronto. Então vamos lá, valendo. Round 2, fight! Não, ele tá falando desse monte de coisa, mas ele tá falando de universidades que não dão condições do aluno estudar. Que, como o Diogo falou, não tem infraestrutura. Lá na UERJ, o ventilador era de 1 RPM, 1 rotação por minuto, um calor do inferno pra tu ter aula em janeiro, no meio da greve, tu queria um banheiro, não tinha um banheiro. E ele fala que universidade privada não tem pesquisa. Eu te falo sobre, conhece um lugar chamado Harvard, Rissuti? Que é uma universidade privada e que só Harvard produz mais patentes do que todas as universidades brasileiras juntas. 30. Se as universidades públicas não são tão grandes no Brasil ainda, é porque faltou a educação ser pensada dessa maneira, de ser pensada através da universidade privada. Eu não entendi o que ele falou. Então foi tudo deixado na mão da pública, e a pública ela produz alguma coisa. Mas há um custo absurdo pro aluno. Você fala que falta dinheiro, cada aluno de uma universidade pública no Brasil deve custar uns 20 mil reais pra ficar jogando baralho 5, no meio do corredor e sem fazer nada, sem produzir, 3, sem poder estudar porque não tem 2, aula. 1, 0. Parou! Chamou o universitário, tudo de vagabundo que vive jogando baralho. Ó, me senti ofendido com essa acusação de jogar baralho no hall da faculdade. Diogo, calma aí. Ó, eu estou ouvindo aqui no ponto dizendo que não vale ofender por tabela os mediadores. Eu acho que não. Mas tudo bem. Tá preparado, Thiago Rissuti, por seus 60 segundos? Vamos lá. Então vamos lá, valendo. Vai!
Então, Wesley, se você jogou carta na sua faculdade, o vagabundo é você. O problema não é da universidade pública. E outra coisa, se você é quem é hoje, e você sabe o cargo que você atua, foi por causa da UERJ, não fala mal da instituição, beleza? Se você tá falando de Harvard, eu posso falar de Cambridge, beleza? Mas beleza, eu vou voltar porque eu acho que é o assunto, que são as universidades brasileiras, mas ok, fica com Harvard aí, tá? Eu vou falar certo agora, Mogli. O professor preza pela excelência nas universidades públicas. Na particular, só quer agradar o playboy, só quer agradar o filhinho de papai que fala assim ainda, ó, se me apertar eu te boto pra fora, reclamo na direção porque sou eu que pago o seu salário. 20. Vai pra puta. Pobre. Isso aí lá é aluno, isso é modelo de universidade, isso é só comércio. Beleza? Você só quer vender um papel pro cara no final das contas. A formação do cara pouco importa, beleza? Você só quer cobrar um preço alto lá pro cara vagabundo que não estuda, não teve condição não teve saco pra brigar pela universidade pública acabou. E foi pra particular pra pagar. Parou! Rapaz, o cara chamou de instituição dos playboy desse meu Brasil varonil. Olha só, rapaz. Pera aí, agora eu tenho que me concentrar pra falar tudo que eu quero falar em 30 segundos. Vai dar merda. Vamos lá. Bota aqui, ó. Vamos lá que eu me ajeitei na cadeira e os caralho agora. Vambora. Opa! Tá preparado aí, Wesley? Tô preparado. Valendo. Me dê sua força, Pegasus! Então, Rissuti, eu fiz as duas. Eu fiz uma universidade pública e uma privada. E posso falar com experiência que você não tem. A privada é melhor. E o aluno fala isso pro professor se for um bunda mole que nem você, Rissuti, que não bota moral na turma. Porque o professor de verdade não deixa ninguém falar. E outra coisa... Você jogava baralho mais do que eu na época da UERJ, que era um aluno improdutivo, que só jogava baralho, não fazia isso. E se eu cheguei aonde eu cheguei, 4, foi pelo meu 3, esforço, pelo meu 2, estudo, e não por causa de faculdade nenhuma. 0, parou! Ofendendo a moral e a honra. Agora quem não tem tempo pra falar sou eu, mano. Rapaz. Xingar a mãe tá sendo elogio aqui. Pois é, rapaz. Tá parecendo jogos de azar aí, ó. Um jabazinho rápido. Rissuti, preparado? Vamos lá. Então, valendo. Eu quero que a internet solte sangue. Então, Ed, você tá sendo leviano, porque você mesmo falava que você só faltava e cagava na universidade particular que você fez, que você sabe que é assim. Outra coisa, eu não joguei carta na universidade que eu não sei sueco até hoje. Foda-se. E a universidade particular só serve pra ganhar dinheiro. Até o vestibular é igual sexo, não importa o que você faça, o importante é entrar. Beleza? Você só vai lá pra dar mais dinheiro pro cara. Só isso, beleza? E outra coisa, não fala da minha turma, não, e foca no teu trabalho, porque... Mensagens caluniosas censuradas. Caralho, moleque, não vai falar isso, maluco. Tu não pode falar isso, não. Tu não pode falar isso, Rissuti. Tem que cortar, o Rissuti tá doente. Você tá maluco, Rissuti? Não. Vai entrar um Vai, bota um pi imenso nessa voa. O Rissuti tá jogando sujo pra ganhar. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos rebatedores. Então eu posso estar só caluniando. Rapaz, sala de justiça como há muito tempo eu não via. Sala de justiça faceira, de raiz. Olha só. Esse segredo que ficou no pi, rapaz, o sangue ferveu dele. E aí, Mogli, tá preparado pra decidir essa luta que realmente essa foi sinistra, rapaz? Nossa senhora, foi uma merda. Mas vamos lá. Confissões à parte. O que aconteceu? Não sei. O Rissuti chegou nos 90 segundos como um predador atrás da caça e não deu chance. Batalhou de todas as formas e encurralou. E nos 60 segundos, o que um animal encurralado faz? Ele fica forte, ele vai contra o seu predador. Nesse momento, o editor bota fera ferida, de foda. E assim como a vítima, o Wesley foi lá e reagiu usando a cartada de Harvard. Ao meu ver, foi muito inteligente, que eu não tinha pensado que isso seria utilizado na sala de justiça. Mas, nos 30 segundos finais, ambos ficaram transtornados pelo que aconteceu antes. E eu acredito que houve uma leve superioridade do Rissuti. E meu voto vai para o Rissuti. Olha aí! Que viado! Bem, agora darei meu voto aqui. Vamos decidir. Rapaz, realmente estou orgulhoso desses debatedores. Sala de justiça, como há muito tempo não se via, com ódio no coração.
destemperos de lado, tentarei fazer uma opinião aqui racional do ocorrido, se é que isso é possível. Bem, os 90 segundos, meu cara, eu considero que o Wesley foi por um caminho muito tortuoso e muito complicado de querer botar na culpa da greve o problema da universidade pública, e isso aí talvez tenha dado lastro a Thiago Rissuti agir como o Mogli tão bem falou aí, como um predador sedento. Animal. Enfim, então nos meus 90 segundos, eu acho que realmente o Thiago Rissuti foi um pouco melhor, mas nos 60 segundos, concordo também em gênero, número e grau com o meu querido amigo Mogli, que a cartada de Wesley Storm de citar universidades particulares mundo afora, com particularidade em Harvard, foi muito inteligente, mostrando que o ensino privado pode ser de qualidade e de excelência, como aqui no Brasil também o tem. Não só as 3 faculdades que o Thiago Rissuti falou. Porém, Thiago Rissuti mandou muito bem na citada Universidade de Cambridge, né, que ele foi lá, né, ele é um menino rodado, que é uma universidade pública, também mostrando que a excelência no ensino talvez não esteja no simples fato da universidade pública e privada, que deixa a gente aqui até acima do muro, né? Para não dar mais delongas, meu voto vai para Thiago Rissuti, que soube melhor argumentar os seus pontos, botando a excelência, botando o ensino acima de tudo e não características aí de uma universidade da outra. Acho que esse é o foco principal, a formação do cidadão. Então meu voto é no Thiago Rissuti, mas de qualquer forma, vocês dois fiquem ali no canto, respirando, no cantinho da amizade, por favor. Eu tô com a mão na testa assim, ó, tremendo, sabe, me recuperando. Então, Raulzito, declare o vencedor dessa batalha campal e não esqueça que na justiça do povo, essa injustiça ou justiça poderá ser corroborada ou rechaçada. Então vamos lá, meu garoto, felicidades para todos e vocês dois, ó, somos amigos, viu? Não vou mudar, esse caso não tem solução. Vencedor, Thiago Rissuti. Era ferida no corpo, na alma e no coração. Galera do Hall adverte: as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Galera do Hall. Acessem galeradohall.com.br. Mensagens em contato@galeradohall.com.br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter